Fala, meus amigos, tudo bem? Já voltando aqui para a gente acabar aquele probleminha, né? Falar daquela parte que ficou das angiospermas, como eu falei com vocês. Tanto na parte para a galera da manhã como para a galera da tarde, eu parei no mesmo ponto. Eu parei falando que as angiospermas fazem fecundação dupla, né? Vamos lembrar que as angiospermas são os vegetais que possuem fruto e uma flor atrativa, essa flor linda, violeta aqui, ó, atraindo um inseto polinizador, o que aumenta a eficiência de reprodução, certo? E além disso, quando ocorre a fecundação é formada a semente, a gimnosperma também tem semente, mas na gimnosperma a semente é nua, enquanto na angiosperma nós temos uma proteção ao fruto, e essa proteção se chama, uma proteção à semente, e essa proteção à semente se chama fruto. Legal? Então essas são as angiospermas, que são plantinhas revestidas por um fruto verdadeiro, e esse fruto aqui vai ajudar na dispersão da semente, mandar a semente para novos territórios, o que vai ser uma vantagem evolutiva, né? Uma vez que a planta vai conseguir conquistar territórios novos, e também vai evitar a competição intraespecífica com as plantas mães, tá? Então a presença do fruto é uma grande vantagem. Se a gente falou durante a aula, ficou bem claro para vocês, eu espero pelo menos, beleza? Então vamos seguir nosso caminho. Olha só, a gente está falando da fecundação dupla. Na fecundação dupla, deixa eu ir aqui para o meio para atrapalhar menos. Na fecundação dupla, você tem no óvulo o gametófito feminino, no grão de pólen o gametófito masculino, e esses gametófitos produzem os gametas, né? Dentro do óvulo está a oosfera, gameta feminino, e dentro do grão de pólen estão os dois núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Um núcleo espermático fecunda a oosfera e eles juntos geram o embrião. O outro núcleo espermático fecunda os núcleos polares, que são dois núcleos polares mais um núcleo espermático, formam indivíduos triploides, forma o endosperma, um tecido que vai ser responsável pela nutrição do embrião. Embrião mais endosperma formarão a semente. Essa semente caindo no ambiente, o embrião usa o endosperma como fonte inicial de nutrição e depois, com a formação de folhas, faz fotossíntese e a vida segue normalmente. Mas, Rangel, isso você falou durante as aulas, não falou? Falei sim. Por que eu voltei com vocês a falar sobre isso? Porque quando a semente é formada, quando há formação da semente, eu falei para vocês de duas regiões, ó. Uma parte que forma a plantinha nova, o embrião, e uma parte que forma os tecidos que dão alimento ao embrião, enquanto a fotossíntese não pode ocorrer. Não foi isso que eu falei? Aí eu resolvi mostrar a semente para você. Aqui na semente, nessa partezinha mais à direita dela, o que você está vendo é a estrutura que gera o embrião, né? De onde a plântulazinha vai sair, tá vendo? Ó, epicótilo, hipocótilo e coleóptilo são estruturas que vão dar origem à nova planta. E só depois de algum tempo, as primeiras folhas vão ser formadas. Então é importante que o embrião use os nutrientes do endosperma, enquanto essas novas folhas não são capazes ainda de gerar o novo organismo. O hipocótilo vai dar origem à raiz, epicótilo e coleóptilo vão dar origem às primeiras folhas. Legal? Só que para buscar o alimento do embrião, o que é necessário? Um tecido de abastecimento. O endosperma armazena nutrientes, mas existe um tecido chamado de cotilédone que pega os nutrientes do endosperma e passa para o embrião. Então, a planta angiosperma na sua semente possui o embrião dividido em hipocótilo, epicótilo e coleóptilo, e ainda com o cotilédone revestindo. E o endosperma, que é o tecido de nutrição. O cotilédone é responsável por pegar nutrientes do endosperma e passar para o embrião em si, para que as células sofram mitoses, comece a germinação da semente, enquanto a folha não é capaz de fazer fotossíntese e dar nutrientes para essa planta. Então, cotilédone é o cara que pega os nutrientes do endosperma e dá para o embrião. Ele é responsável pela nutrição, então, dessa semente. E as angiospermas são divididas em dois grandes grupos, e a primeira classificação se dá pelo número de cotilédones que tem na semente. Dá uma olhada nesse esquema aqui, ó. Sai da frente, Angel. Sai. Olha aqui na história. Aqui o último de todos, ó. Aqui estão os órgãos, raiz, caule, folha, flor e semente. O fruto não mostra diferença nessas plantas, mas eu posso dividir as angiospermas de acordo com o número de cotilédones que ela tem. Se ela tem um cotilédone só, ela é monocotiledônia. Se ela tem dois cotilédones, ela é dicotiledônia. Então, monocotiledônia e dicotiledônia são os dois grupos
nos quais as angiospermas são divididos. Mas essas plantas mono e dicotiledôneas apresentam diferenças físicas muito fáceis de você notar. Por exemplo, se você pega grama, arranca do solo, quando você puxa a grama do solo, geralmente sai um tufo de terra junto, uma chumação de terra junto. Por quê? Porque as monocotiledôneas, onde as gramíneas, onde a grama está inserida, tem uma raiz em feixes, uma raiz sem o eixo central. Se você olhar aqui no desenho, ó, a raiz, todos os ramos da raiz têm mesmo tamanho. Isso é chamado de raiz fasciculada, ou em feixe, ou ainda em cabeleira. Raiz em cabeleira. Essa raiz em cabeleira é uma raiz característica das monocotiledôneas. No Nordeste brasileiro, as praias costumam ser entupidas de coqueiro. Às vezes, você está andando por uma praia dessa e um coqueiro está caído. E quando você vê um coqueiro caído, você vê as raízes do coqueiro todas cheias de ramos de mesmo tamanho. O coqueiro é uma monocotiledônea. Já nas dicotiledôneas, a raiz é diferente. A raiz apresenta um eixo central e a partir desse eixo central saem os ramos secundários. Essa raiz com eixo central é chamada de raiz axial. Raiz axial ou pivotante. Tem o eixo central e os ramos dela fixam no solo, dando maior apoio, tendo as raízes secundárias nascidas a partir da raiz primária. Então, se tem uma raiz pivotante ou axial, dicotiledônea. Se tem uma raiz em cabeleira ou fasciculada, monocotiledônea. Beleza? O caule é outra característica. Se você encontra um caule de tronco frondoso, aquele tronco grandão, espesso, largo, uma árvore de grande tronco, você está vendo uma dicotiledônea. Se você encontra um caule parecendo um grande tubão, do tipo colmo, igual do bambu, igual da cana-de-açúcar, ou um caule subterrâneo, igual aparece também no próprio bambu, né? O colmo sai do caule subterrâneo, do rizoma, aí você está falando de uma monocotiledônea, beleza? As plantas herbáceas que têm um bulbo, ou caule subterrâneo, ou até os colmos, têm caules do tipo monocotiledônea. Se você fosse capaz de você olhar por dentro do caule, se cortasse o caule da árvore e olhasse por dentro, os vasos condutores de seiva também se arranjam de forma diferente. Nas monocotiledôneas, os vasos condutores de seiva se arrumam espalhados pelo caule. Eles estão difusos, estão espalhados. Já nas dicotiledôneas, os vasos condutores de seiva estão centralizados, apontam para o centro. Então, outra diferença. Nas dicotiledôneas, o caule tem os feixes vasculares centralizados. Nas monocotiledôneas, o caule tem feixe vascular disperso no caule. Beleza? Folha. A folha da monocotiledônea tem a nervura dela, aqueles riscos que tem na folha, paralelos. É uma nervura paralela à outra. Enquanto na dicotiledônea, a nervura ela é ramificada. Ó. Tem um eixo central e desse eixo saem as nervuras por onde passam os vasos condutores de seiva. Se a nervura é ramificada, dicotiledônea. Se a nervura é paralela, monocotiledônea. Além disso, a bainha da folha, que é a parte da folha que se liga no caule, no caso das monocotiledôneas, é invaginante. Ela se dobra sobre o caule. Se você for comprar um abacaxi e quiser ver se o abacaxi está maduro, você pega uma folhinha da coroa bem do meio e puxa. Se estiver maduro, solta rapidinho. Quando você olhar a folha do abacaxi, você vai ver que na parte de baixo ela é assim, ó. Ela é dobradinha para dentro, ela é invaginante, certo? O abacaxi é um exemplo de monocotiledônea. Você pega uma folha de uma amendoeira, tira ela da planta, ela tem um pezinho no caule, ela é peciolada. A bainha peciolada é das dicotiledôneas. A bainha invaginante é das monocotiledôneas. Em relação às flores da monocotiledônea têm pétalas em número de 3 ou múltiplos, são flores trímeras, e a flor da dicotiledônea costumam ter 4 ou 5 pétalas, sendo tetrâmeras ou pentâmeras. Vale em múltiplos, tá? 3, 6, 9 pétalas, monocotiledônea. 4, 8, 12 pétalas, dicotiledônea. Tá legal? E os cotilédones separando também. Eu coloquei aqui só um outro esquema, talvez melhor desenhado para você ver. Ó. Se tem um cotilédone, monocotiledônea. Se tem 2,
dicotiledônia. Eudicotiledônia é a opção de dicotiledônias verdadeiras, tá? A raiz fasciculado na monocotiledônia, pivotante na eu. Feixes vasculares difusos espalhados pelo caule, monocotiledônia. Feixe vascular centralizado, dicotiledônia. Nervuras paralelas da folha, monocotiledônia. Nervura ramificada ou em rage, dicotiledônia. 3 pétalas, monocotiledônia. 5 pétalas, dicotiledônia. E aqui tem uma lista de plantas que são ou mono ou dicotiledônia. Beleza? Essa é a classificação das angiospermas nesses 2 grandes grupos. Tudo bem? Gente, para a gente encerrar nosso processo, eu queria dar uma pincelada com vocês na anatomia vegetal. Nos órgãos de alguns órgãos da planta que nós não falamos ainda. Eu já falei para vocês da semente, já falei do fruto e já falei da flor. Quem falta? Falta falar um pouquinho de raiz, caule e folha. Falando da raiz primeiro. Qual é a função da raiz de uma planta? A raiz tem como função fixar a planta no solo. A função dela é fazer a fixação do vegetal no meio onde o vegetal está. Então, primeira função, fixação. Segundo, pela raiz, a planta absorve água e sais minerais para ela. Essa água e sais, eles são fundamentais para a fotossíntese acontecer. A planta absorve gás carbônico lá na folha, água e sais na raiz, que vão ser conduzidos contra a gravidade até a folha para a fotossíntese ocorrer. Então, outra função importante é a absorção de água e sais no meio. E, em alguns casos, algumas raízes reservam nutrientes. Por exemplo, talvez você já tenha comido raiz na tua vida. Cenoura, aipim, beterraba, essa galera toda é raiz. Essas raízes armazenam amido para dar nutrientes à planta quando é necessário. Então, reserva de nutrientes também está no meio. Em relação aos órgãos, as regiões, né, as partes da raiz, nós temos o colo. O colo é aonde começa a raiz em direção à parte interna do solo. Uma zona principal, ó, que está brotando a raiz aqui. Vocês estão vendo que tem vários raminhos saindo, né? Essas são raízes laterais ou raízes secundárias, tá bom? Além dessa eixo principal, chamada de zona principal ou zona de ramificação, também conhecida de ramificação, porque é onde saem as raízes secundárias. A raiz tem outras partes muito importantes, como, por exemplo, a zona pilífera. Essa zona é rica em pelos absorventes, que absorvem água e sais do meio para o vegetal ter a sua hidratação e ter as substâncias para a fotossíntese. Abaixo da zona pilífera, que pode estar em regiões diferentes da raiz, dependendo da quantidade de nutrientes que tem no solo, né? Existe uma zona de alongamento primeiro e depois uma zona de crescimento. Nessa zona de crescimento está o tecido vegetal que faz a planta crescer em profundidade, chamado de meristema apical de raiz. Então, essa zona é responsável por fazer a raiz crescer em profundidade. Esse meristema também aparece nas raízes secundárias ou raízes laterais. Então, essas são as regiões da raiz de uma planta. Caule. O caule sustenta a parte aérea, né? É quem sustenta a parte de cima da planta. Também faz a comunicação entre raiz e folha e raiz. Então, a raiz absorve água e sais do solo, forma a seiva bruta ou inorgânica, que o caule conduz em direção à folha. A folha faz fotossíntese, gera seiva elaborada ou orgânica, e o caule conduz em direção à raiz e ao vegetal inteiro. Então, além de sustentar a parte aérea, onde estão galhos, folhas, flores e frutos, conduz seiva da raiz para a folha e da folha para a raiz ou para o corpo todo. Algumas plantas têm o caule fotossintetizante. Essa planta do meu desenho é uma plantinha verde. Como ela é uma planta com caule verde, esse caule tem clorofila. Então, ele também faz fotossíntese. Beleza? Reserva de nutrientes. Ué, caule reservando nutrientes? Eu como caule? Ué, tem coisa que você come que é caule. Vou te dar um exemplo. Batata inglesa. Batata inglesa é caule. Armazena amido. Rangel, mas batata não é raiz? Batata doce é. Inglesa não. Inglesa é um tubérculo do caule, onde o amido é armazenado. Cebola é caule. Alho é caule. Tudo isso que a gente consome aí no nosso dia a dia, tá legal? O caule também pode sofrer reprodução assexuada, né? Você pode fazer nele pequenas estacas e plantar essas estacas do solo, gerando novas plantas. Um processo assexuado de reprodução, tá legal? Em relação à estrutura, o que você encontra? Essa região chamada de nó é onde as folhas ou galhos brotam.
Na bifurcação dessas regiões existem as gemas. O que é a gema, Rangel? Gema é onde tem o tecido de crescimento primário do vegetal, chamado de meristema primário. Faz a planta crescer em tamanho. Essas são as gemas laterais e aqui em cima tem a gema apical, tá vendo? Ou terminal. A gema apical ou terminal faz a planta crescer em altura. As gemas laterais ou axiais fazem a planta ramificar, criar novos galhos e novas folhas. Beleza? Então, no caule, basicamente falando, você encontra os nós, que são a região onde brotam os galhos e folhas. A região entre nó, tá bem claro, né? Que fica entre dois nós é o entre nós. E as gemas, onde tem meristema para fazer o crescimento do vegetal. Legal? E o terceiro e último órgão que eu vou falar, faltando o processo, né? Já falamos de semente, de fruto, de flor, raiz, caule, faltou a folha. Qual é a principal função da folha para um vegetal? Você vai dizer de cara, fotossíntese, e você está certo. Agora, só fotossíntese? Não. Pela folha, a planta também transpira, perde água para o meio, e essa transpiração é fundamental para absorver água na raiz e conduzir seiva pelo tronco. Caraca, Rangel, mas a folha fica lá em cima, raiz lá embaixo, tem ligação? Tem, e você vai ver numa aula mais à frente. Além de fotossíntese e transpiração, é pela folha que a planta troca gases. À noite, a planta só respira. Então, ela absorve oxigênio e elimina gás carbônico pela folha. Durante o dia, se tiver luz suficiente, a planta faz fotossíntese e respira. Tem uma hora que a fotossíntese é maior que a respiração. Quando a fotossíntese é maior que a respiração, pela folha a planta absorve gás carbônico e elimina oxigênio. Então, troca de gases com o meio ocorre pela folha também. E na folha, às vezes, quando a planta não consegue transpirar, porque o ambiente está muito seco, ou porque a condição ambiental não está favorável, ela pode perder água pelas bordinhas dela. A perda de água pelas bordas da folha se chama gutação. Se usa uma estrutura de nome hidatóide, a gente ainda vai ver isso, que faz a planta perder água pela lateral da folha. Essa é a gutação, mais uma função fundamental para a folha. Folha também forma, a partir das folhas se formam as pétalas das flores, né? Que são atrativos para a polinização. Às vezes forma uma estrutura de nome bráctea. A bráctea é como se fosse uma grande pétala única para atração, mas nem sempre é pétala, né? Quer ver um exemplo de uma coisa que talvez você não saiba? O girassol não é uma flor. O girassol é um aglomerado de flores, é um conjunto de flores. É uma inflorescência. Aquelas coisinhas amarelas que você vê ao redor do girassol não são pétalas, são brácteas. Folhas modificadas com cromoplastos para gerar pigmento amarelo e fazer a atração dos polinizadores quando o girassol gira contra o sol para brilhar suas brácteas e atrair polinizador. Anatomia da folha. Ó, isso aqui é o caule. Isso aqui não é folha não, tá? Caule. Aqui está o nó do caule, onde brota a folha, lembra? Aqui onde brota a folha está a bainha. A bainha é o local de ligação da folha ao caule. Bainha, tá? Na região do nó. Nessa bainha nascem as estípulas, que são estruturas de apoio para a folha em si. Aqui está o pezinho da folha. Esse pé da folha se chama pecíolo. Aqui tem vasos condutores de seiva, que levam seiva bruta, trazem seiva elaborada para lá e para cá. Que bonitinho. Os vasos condutores de seiva passam por nervuras, por esses trechos grossos aqui, ó, que permitem troca de substância. E essa região chama-se lâmina foliar ou limbo. Aqui estão os tecidos fotossintetizantes. Lâmina foliar ou limbo, aqui onde ocorre basicamente a fotossíntese no vegetal. Beleza? Com isso a gente termina a parte de anatomia dos órgãos das angiospermas. Então falei de raiz, folha, flor, fruto, semente, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, certo? E dessa anatomia, na nossa próxima aula falaremos de histologia e fisiologia, onde eu vou mostrar esses caras funcionando, a parte importante da história. A transpiração nas folhas, a troca de gases, uns tais de estômatos, vamos falar desses caras ainda, tá legal? Galera, obrigado pela atenção, valeu por esse esforcinho final, com isso a gente fecha esse módulo inicial da botânica. Tudo bem? Qualquer dúvida me procurem, por favor, ou procure um amigo Ronaldo. Rangel se despede por aqui. Beijo grande, fiquem com Deus. Bom descanso, bom recesso semana que vem. Até daqui a 2 semanas, quando a gente se encontra com histologia e fisiologia vegetal. Tchau, galera. Se cuidem, por favor. Descansem. Beijo grande. Fui.
Até mais. Fui nada que eu não estou conseguindo desligar aqui. Agora eu vou conseguir.